E aí, primeira série, tudo bem com vocês, gente? Então vamos lá para mais uma correção de atividade. Essas páginas eu solicitei no último vídeo para vocês corrigirem, quer dizer, para vocês fazerem, né, primeiro. Agora a gente vai corrigir. Tudo certo então, galera? Então vamos aí à primeira questão. A questão diz o seguinte: explique em seu caderno a alteração fonética de sentido entre os pares de palavras a seguir. Siga o modelo, tá certo? Então nós temos aqui algumas situações que vão envolver muito a questão da fonética, né? Então, por exemplo, baba. Baba seria o quê? Seria aquilo que, por exemplo, a criança, né, quando é bem novinha, ela fica babando ali porque ainda não tem um controle total ali da sua boca, né, dos fluidos que tem na boca da criança. Então, ela baba, ou seja, nesse caso aqui nós poderemos ter um substantivo, tá? E como é que eu sei que é baba e não babá? Porque eu não tenho nenhum acento aqui que indique que a sílaba tônica é a última. E quando a última sílaba tônica é terminada em A, é uma oxítona, nós temos que acentuar. Vocês vão ver isso mais para frente, tá? Então, a primeira, eu posso dizer que é um substantivo, no caso da baba da criança, ou pode ser um verbo do verbo babar, né? Por exemplo, ele baba muito quando conversa. Alguém já viu o pessoal que fala cuspindo aí? Não é muito legal não, né? Pois é, voltando para cá. Então, pode ser um verbo ou pode ser um substantivo. E babá é a pessoa que cuida de criança, né? Apesar que hoje em dia é meio difícil ver essa profissional aí, mas ela ainda existe, né? Mas em países fora do Brasil aí, logicamente, né? Então, pela questão aqui da, da fonética das duas palavras, nós vamos entender o que cada uma quer dizer. A carne é o substantivo associado ao pedaço aí do músculo ou um pedaço da parte do animal aí, né? Parte do animal ou da pessoa que seja, mas a gente está acostumado a, né, quem é, né? Quem não é, na verdade, vegetariano, né? Come carne, consome carne, carne suína, carne bovina, né? E eu sei que é carne porque eu não tenho um acento aqui indicativo de uma oxítona terminada em E. Então não tem como ser carnê. Carnê é este aqui, que eu tenho um acento fechado aí. E carnê quer dizer alguma via que você pode ser para pagar alguma conta, né? Você tem lá um talão ou um carnê e cada fatura daquela ali você usa para comprovação de pagamento de alguma coisa, tá certo? Aí nós vamos ter aí a secretaria, né, que é o substantivo relacionado a uma repartição pública, tudo certo? E a questão aqui que nós não vamos ter acento aqui nas paroxítonas terminadas em ditongo, porque senão a pronúncia seria outra. Agora, secretária, como eu tenho aqui o sinal indicativo aqui de acento, né? Eu sei que a pronúncia é essa. Meu acento, minha sílaba tônica é uma paroxítona. E uma paroxítona terminada em ditongo, eu tenho que acentuar. Tá? E a secretária é a pessoa que é responsável, que tem a função aí, né, de cuidar dos documentos da secretaria, tá certo? E Roma, que está localizada lá na Itália, tudo bem? Tem relação com a cidade de Roma, e eu sei que não é outro nome, né, outra pronúncia, pela questão aqui que não existe nenhum sinal indicativo para nasalidade e nem de acentuação gráfica, certo? E romã, agora é a fruta, né? Nós temos aí até chá de romã, que muitas pessoas
consomem, e é medicinal, inclusive, e aí eu tenho a questão desse sinal de nasalidade. Então a gente fala romã, né? E esse sinal de nasalidade que confirma a pronúncia dessa palavra, tá? Esta, que é um pronome no caso demonstrativo, tudo certo? E está, que é um verbo, tudo bem? Então, nós temos aí a descrição de toda essa parte aqui de palavras que elas são parônimos, né? Eles são quase que a mesma pronúncia e a escrita idêntica. Tudo certo aí, gente? E a 2 diz o seguinte: leia a tirinha e responda seu caderno ao que se pede. Tutorial de como puxar assunto. Mande o clássico oi. Oi. Espere a resposta. Oi. Estrague tudo. Você gosta de oxigênio? Muito legal, muito engraçado. Vamos aqui para o exercício. Aí diz o seguinte, ó. Explique a diferença entre grafema e fonema, usando como exemplo a palavra oxigênio do último quadrinho aqui. Beleza. Primeira coisa, tem que saber a diferença entre grafema e fonema. O grafema, né? Representação gráfica, a gente já falou sobre isso, tem a ver com a própria letra, né? Então, cada letra de qualquer palavra, L, E, I, A, cada letra dessa, a representação gráfica dela, nós chamamos de grafema, tudo bem? Agora, o fonema é a representação sonora de cada letra dessa aqui, tá certo? E o que acontece? Eu vou jogar aqui numa outra tela para vocês entenderem melhor. A palavra oxigênio é escrita dessa forma aqui, certo? Nós temos quantos grafemas aqui? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 grafemas, ou seja, eu tenho 8 letras, tudo bem? Mas a gente tem que entender o seguinte, a letra X nesta palavra, a letra X ela tem vários fonemas, a gente sabe disso. Mas nessa palavra em específico, a letra X tem este fonema aqui, ó, escrito como se fosse com CS, porque sai a pronúncia XI, né? XI. Essa pronúncia, nós vamos ter aí 2 fonemas. Então, na verdade, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 fonemas na palavra oxigênio. Nós temos 8 grafemas, ou seja, 8 letras para formar a palavra oxigênio, mas na fonética eu tenho 9 fonemas. Vocês entenderam isso, gente? Bem tranquilo, né? Aí a B diz, a palavra puxar possui o mesmo comportamento fonético, mesma relação entre grafema e fonema. Em comparação com a palavra oxigênio, justifique. Não, porque enquanto o oxigênio nós vamos ter 8 grafemas e 9 fonemas, na palavra puxar nós vamos ter 5 fonemas e 5 grafemas. Tá vendo? P é um grafema, U é outro grafema, X é outro grafema, A é outro grafema e R é outro grafema. E cada grafema desse corresponde a um só fonema. Nós não temos nenhuma... Esse X aqui, nesse caso, ele representa somente um fonema. Então, são 5 grafemas e 5 fonemas. Tudo certinho aí, galerinha? Agora vamos para essa 3 aqui, gente. Observe a tirinha a seguir e explique a ambiguidade fonética criada no diálogo entre os dois sujeitos. E aí, compadre, firme? Não, futebol. Nossa, assim, o ouro das piadas, né? Eu tô me acabando de rir aqui, não se preocupe que por dentro, eu juro para vocês que eu tô rindo bastante. Então, como eu tenho que ter um comportamento muito sério aqui, né, na aula com vocês, então eu não vou demonstrar né, o quão eu tô achando engraçada essa piada aqui.
Mas o que acontece? A ambiguidade fonética aqui vai se dar pela questão do regionalismo, né? Por quê? Porque no regionalismo, né, nas palavras que têm relação com a variação linguística regionalista, elas vão ser modificadas dependendo do... Nós já até conversamos sobre isso. Dependendo da região onde se mora. Então, nós temos muitas situações de pessoas do interior que vão trocar o L pelo R, tudo bem? Então, a ambiguidade aqui no caso é a seguinte: quando esse rapaz aqui fala firme, a priori a gente pensa que tem relação com e aí, firmeza? E aí, tá tudo bem? E aí, tá tudo certo? Nós entendemos assim, mas o colega lá, companheiro dele, só vai entender em um sentido, quando se tem a troca do R pelo L. Então ele não fala, não, tá tudo bem, não, ele fala futebol, ou seja, ele não está assistindo filme, e sim futebol. Gostaram da piada, gente? Uma beleza essa piada, né? Vamos adiante que é melhor. E aí vamos para essa 4 que também tem uma piada, daqui, rapaz, assim, você vai rolar de rir, presta atenção, olha só. A tirinha a seguir apresenta o diálogo entre um rapaz e uma moça. Qual é o seu carro? O céu tá preto. É mesmo, acho que vai chover, mas sério, qual é o seu carro? Tá, continuando. Considerando seus conhecimentos sobre fonética, responda. Qual palavra ou expressão motivou a ambiguidade fonética? Justifique. É sério que eu preciso corrigir isso mesmo, galera? Vamos corrigir, né? Vamos fazer o quê, né? Então vamos lá. Então a ambiguidade fonética se dá aqui em o céu tá preto, né? Porque essa pessoa aqui, que provavelmente tem o cérebro do tamanho de uma noz ou de uma ervilha, acha que ela está dizendo que o céu está preto pelo fato de que em algum momento vai chover. Olha só, vejam só vocês, né? E aí, por que o rapaz repetiu a pergunta no último quadrinho? Justamente por isso, porque ele entendeu alho e a menina falou bugalho, não sei, né? Enfim, então a menina falou o carro dela, que ela prefere, né? Quer dizer, qual é o carro que ela tem, e o rapaz entendeu aí foneticamente como se fosse que ela estivesse dizendo que já está prestes a chover. Certeza de muita gracinha, muito bom essa piada, então vamos para a próxima. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês, eu acho que eu vou ficar por aqui mesmo, vamos deixar isso para uma próxima atividade, porque essas piadas aqui estão num capricho que dá vontade de virar comediante, rapaz. Mas vamos lá, né? Fazer o quê? Então tá dizendo aqui, leia o texto. Cuidado com as palavras. Uma moça se preparou toda para ir ao ensaio de uma escola de samba. Chegando lá, um rapaz suado pede para dançar e, para não arrumar confusão, ela aceita. Mas o rapaz suava tanto que ela já não estava suportando mais. Assim, ela foi se afastando e disse: "Você sua, hein?" Ele puxou-a, lascou um beijo e respondeu: "Também você seu, princesa." E a gente tem que, né? A gente é obrigado a lidar com esse tipo de coisa, né? Então, vamos lá, né? Tendo como base a frase da moça, explique o que ela quis dizer e o que o rapaz entendeu. Justifique sua resposta. Tá, gente, a questão aqui é o seguinte: você, sua, vão dizer que existe uma relação com a cacofonia. O que é a cacofonia? A cacofonia é quando existe um ruído de entendimento em aquilo que você fala. E até quando se escreve também, né? Porque você vai produzir um tipo de sonoridade que vai fazer vai criar, na verdade, uma ambiguidade, né? Eu gosto muito, por exemplo, de brincar quando termina a minha aula, alguns alunos já sabem disso, que eu falo vou mijar, né? Ou seja, eu vou mejar, né?
Eu faço isso para fazer essa brincadeira, essa piadinha com relação à cacofonia, né? A cacofonia é isso, é quando provoca um ruído no que você está falando e aí existe um duplo entendimento, né? Então, quando ela diz você sua, na cabeça lá do camarada, ela estava dizendo que ela seria dele, né? E aí ele, nem, que não era besta nem nada, pegou e falou que também ia ser dela e deu um beijo nela. Muito boa, né, gente? Eu vou atrás de umas piadas aí também pra gente colocar aí uma mais bacana do que a outra, tá? Beleza, então, galera? Agora aqui, galera, na questão 6, é um texto um pouco grande, então eu já vou logo lá pro enunciado, que diz o seguinte: considerando princípios ortográficos, fonológicos e morfológicos da língua portuguesa, considere as afirmativas a seguir. Se inserido na sílaba final de esta, na referência 1, altere-se a tonicidade, mas mantém-se inalterada a classe da palavra. Então, vamos lá, referência 1. A referência 1 é essa daqui. Então, esta, ele está dizendo que se eu colocar um acento aqui, vai mudar a tonicidade, mas não vai mudar o sentido, né? Aí está dizendo assim, como é branquinha esta. Se eu coloco o acento, fica como é branquinha está. Ou seja, deixa de ser um pronome demonstrativo, certo? Para ser um verbo conjugado. E aí vai mudar o sentido, sim. Então, isso daqui não tá certo. Beleza? Aí a 2 diz, em linda, da referência 2, assim como quieta, da referência 3, verifica-se a ocorrência de um fonema representado por duas letras. É verdade. Por quê? Porque eu tenho aqui um dígrafo vocálico. Lembra que eu falei que as vogais que são acompanhadas de M e N vão representar um fonema só? Então, um A com M, um I com N, um O com N, ou seja, quando acontecer, eu vou ter um fonema só representado por duas letras. Então, isso aqui está certo. E o QU aqui é um dígrafo consonantal. Representa também um fonema somente. Tudo bem, gente? Então, essa 2 está certa. Aí a 3 diz, diferentemente de pouco, nas referências 4 e 5, a palavra poucas, a referência 6, flexionam-se para concordar com o nome que acompanha. Então, pouco, da referência 4 e 5, vamos aqui, ó, referência 4, pouco, e referência 5, pouco. Esses dois poucos aqui, que eles não vão para o plural, na verdade, né? Mas esses dois poucos aí, na verdade, é advérbio. Então, ele não se flexiona. Tudo bem? Ou seja, está dizendo que diferente de poucas, flexiona-se para concordar o nome que acompanha. Ou seja, poucas está concordando agora aqui no caso da referência 6. Referência 6, cadê a referência 6? Vamos procurar, está aqui a referência 6. Poucas luas, ou seja, isso está concordando com luas, ou seja, isto é um adjetivo que vai concordar com o substantivo. Ou seja, nesse caso aqui, pouco é advérbio, ele não se flexiona, e poucas é um adjetivo, se flexiona, então tá certo. E aí você vai marcar a letra D aí da questão 6, pessoal. Tudo certo aí? Então, pessoal, é isso aí. Nós terminamos de corrigir, a gente se acabou de rir aqui, nós rolamos de rir aqui com aquelas piadas que foram maravilhosas, né? Inclusive me deu até a ideia da gente fazer um concurso de piadas dentro de sala de aula. Vamos amadurecer essa ideia, beleza? E, gente, eu peço que vocês voltem aí, tá? Se vocês não entenderam alguma coisa aí nessa correção, volte o vídeo no ponto que você não entendeu. E se tiver uma dúvida mais específica, ponha lá no comentário, gente. Coloque a dúvida para eu poder responder a galera aí, tá? Outro detalhe, gente, não esquece de colocar o seu nome completo e a sua turma
a sua série, a sua turma, tá? Para constar na frequência, beleza, galera? Então, um abração aí, fiquem bem, estudem bastante e até a próxima aula, gente.